você tocou num ponto que um pouco no começo da sua fala, que foi dessa questão do Brasil apresentar um cenário de pouso suave, que a gente poderia ver então uma economia que não que continua crescendo de certa forma, mas a inflação traz já essa atenuação, portanto a gente tem esse cenário de corte de juros aqui, que seria o melhor dos cenários possível, né? A gente não tem a recessão, mas a gente conseguiu controlar e aí, portanto, a gente diminuiu os juros, isso volta a estimular a Uhum. economia. E aí, algumas empresas têm um pouco a ver com esse crescimento de PIB, assim. E aí, nesse cenário também, dado que é o cenário atual, quais que você olha que pode fazer sentido nessa tese, assim? Setor bancário, sem sombra de É, dúvida. banco. É, Banco é proxy de proxy de PIB. crescimento, entrada de investidor estrangeiro. Então, olhando para 2024, gosto bastante aí desse setor bancário. A gente já vinha acompanhando aí umas melhora, né, dos resultados, não Uhum. para todos, tá? Então, apesar Tem de que ser mais gostar do seletivo. setor, eu acho que vale a pena ser seletivo. Uhum. E a gente vem acompanhando, Rosolino, não tem jeito, tá? Os índices de inadimplência melhoraram bastante, tá? Já mostraram aí uma certa estabilidade. Isso mostra que o brasileiro está com mais renda disponível. Uhum. Se ele está com mais renda disponível, ele vai querer pagar ali as suas dívidas, tá? Ele vai querer diminuir a sua alavancagem. E, cara, não precisa ir muito longe, não. Olhando para o setor bancário, né? A gente tem Itaú como player privado aí de melhor resultado. A gente tem Banco do Brasil, que eu vejo um momento microeconômico um pouco mais desafiador. Eu acho que Uhum. ele vai passar por uma certa desaceleração em termos de Sim. resultado. Só que, em contrapartida, a gente tem um banco ainda que negocia com o maior múltiplo do setor e com valendo menos do que o seu patrimônio. Uhum. Tá? Então, o preço em Banco do Brasil faz a É diferença. verdade. Tá? E eu gosto bastante também desses bancos digitais. Banco Inter e Nubank também acho que são apostas aí interessantes, olhando aí para o potencial de crescimento aí que essas plataformas têm. Em termos de valuation, só para tocar nesse ponto de Banco do Brasil, então você acha que mesmo depois dessa alta, ele ainda continua atrativo em termos de múltiplo, frente ao Sim. resultado que ele está trazendo? Frente ao resultado, sim, tá? Entendi. Se a gente comparar aí um Itaú que negocia entre 1,5 a 2 vezes o seu valor patrimonial, Banco do Brasil tá acho que 0,97, não Exato, tá não chegou nem nenhum, a não 1, chegou exato. nem a 1. Então, o momento micro, para mim, mostra uma desaceleração, mas o preço compensaria, Justificaria, justificaria, entendi. tá? Esse ponto. Nessa toada também, eu não sei se dá para colocar no mesmo nessa mesma caixinha, mas e seguradoras, assim, o pessoal poderia ver dessa forma ou é um cenário um pouco mais, um pouco diferente? Porque Uhum. muita gente fala, né, que esses juros afeta a seguradora, de fato afeta, mas aí, dado que a gente tem crescimento, você não vê às vezes compensando um operacional de certa forma? Eu vejo que assim, eu vejo que ainda há a possibilidade de um cenário mais favorável para as Uhum. seguradoras, tá? Olhando para elas, a que eu mais gosto hoje é Porto Seguro, Legal. mas a questão que eu vejo de cuidado, de alerta Uhum. com essas empresas, é que para mim o cenário macroeconômico se torna mais desafiador, que é a queda dos juros, É. tá? Então, eu vejo que eu acho que é a mesma situação das empresas nos Estados Unidos. Não estaria de fora, mas eu teria uma Entendi, maior atenção com elas, entendi, tá? Em entendi, termos de qualquer desacelerada mais forte aí, eu acho que seria prejudicial para essas companhias. entendi. Novamente, avaliando e por que eu gosto de Porto Seguro? Por que ela é melhor que BB Seguridade ou Caixa Seguridade? Não. Uhum. Eu vejo que são empresas tão boas quanto, mas a Porto Seguro me dá, entre aspas, uma segurança maior, porque eu ainda vejo que ela tem onde te extrair suco, sabe? Eu Entendi. vejo que ela, mesmo dentro desse cenário, ela ainda conseguiria trazer melhores resultados. Não é melhores Mais resultados, mas resiliência, talvez? conseguiria expandir os seus resultados. Ela teria capacidade de entregar um pouquinho mais. Entendi. Diferente de BB Seguridade e Que a gente Caixa pode ver uma Seguridade. desaceleração, né? Exatamente, que eu Entendi, acho que essas empresas teriam que trabalhar muito mais para conseguir entregar ainda uma expansão dos seus resultados. Tá? entendi. Então, gosto de seguradoras, eu acho que é um player interessante para quem gosta de receber dividendos, mas eu vejo elas, entre aspas, tá dado, Faz claro, as sentido. suas devidas proporções, aquilo de você estar pagando, você tem um risco grande de começar a entrar no final da festa. É, nessa virada De de chave de ciclo, você não sei se ter dá pra chamar assim, mas juros menores, é. exatamente, nesse sentido.